Veja só o que pode ser alegado como defesa diante do bloqueio Cisbajude. Seja muito bem-vindo a mais uma lição prática jurídica, lição de número 124, de um total de 365. Passamos de um terço dessa missão, trazer diariamente no ano de 2023 um conteúdo prático voltado a obter sucesso na defesa do executado ou vencer o processo de conhecimento. E por que tratar aqui nas redes sociais de temas, de lições voltadas a obter sucesso na defesa do executado? Tramitam no ordenamento jurídico brasileiro mais de 75 milhões de ações que estão aí em andamento. Desse total, aproximadamente 60% são ações de execução, seja por título judicial, seja por título extrajudicial. A maioria das ações que tramitam nos tribunais brasileiros são ações de execução. E muitas dessas ações estão ali à espera de uma defesa efetiva por parte do executado. A minha experiência como magistrado de área civil demonstra que nesse universo imenso de ações de execução há uma infinidade de matérias de defesa que podem ser alegadas. Muitas dessas execuções são execuções fundamentadas em títulos inexistentes, em títulos nulos, em dívidas que já foram pagas, em dívidas prescritas, em excessos de execução. Muitas dessas ações de execução estão à espera de uma defesa quanto a uma impenhorabilidade. Enfim, há aqui um nicho, né, a ser explorado pelo advogado, e muitas ações de execução tramitam indevidamente no ordenamento jurídico brasileiro. Hoje vamos falar de uma defesa específica chamada impugnação ao bloqueio Cisbajude. Nas ações de execução, é mais do que comum o exequente requerer, no curso da ação de execução, até mesmo como uma primeira tentativa de penhora, a indicação de bloqueio pelo sistema, né, o sistema do Cisbajude, o sistema mantido entre o Banco Central e o Poder Judiciário, onde o juiz ele vai determinar que as instituições financeiras bloqueiem o valor da dívida, né, uma quantia em dinheiro, para que depois disso, em sendo o caso, essa quantia seja convertida em penhora. Muito bem. A partir do momento em que o exequente faz esse pedido ao juiz, o pedido do Cisbajude, o juiz vai instaurar um procedimento que está previsto no artigo 854 do Código de Processo Civil. A penhora do Cisbajude, ela depende sempre da citação do executado e do decurso do prazo para pagamento voluntário da dívida. Apenas excepcionalmente é que o bloqueio Cisbajude pode ser determinado antes da citação do executado. Via de regra, primeiro cita-se o executado, para que o executado tenha a oportunidade de efetuar o pagamento voluntário. Somente depois de decorrido o prazo para o pagamento voluntário da dívida é que será possível cogitar de pedido Cisbajude. Muito bem, feito o pedido, o juiz vai determinar a ordem de bloqueio pelo sistema. O juiz vai lá, registra o processo no sistema e, registrado esse processo, emite a ordem para que seja feito agora o bloqueio em todo o ativo financeiro que esse executado mantém com as instituições financeiras. E, se a resposta for positiva, ou seja, houve efetivo bloqueio de qualquer quantia em dinheiro encontrada em qualquer tipo de ativo financeiro que o executado dispõe, a resposta vem que o valor foi bloqueado. E a partir do momento em que a resposta for positiva, temos o bloqueio do sistema, o bloqueio do dinheiro, o que faz com que o executado não tenha mais acesso a essa quantia que foi bloqueada.
No entanto, o executado não perde a disponibilidade do uso da sua conta corrente, caso o dinheiro tenha sido bloqueado na conta corrente. Apenas aquele valor fica indisponível, a indisponibilidade do ativo financeiro. A partir do momento em que o juiz constata que o ativo financeiro foi bloqueado, agora o procedimento do 854 determina que o executado seja intimado. E o executado é intimado por meio do seu advogado, caso ele tenha advogado constituído no processo, ou se ele não tem advogado constituído no processo, o executado tem que ser intimado pessoalmente. E ele deve ser intimado pelo advogado ou pessoalmente para quê? Para agora apresentar defesa no prazo de 5 dias. Essa defesa é chamada impugnação ao bloqueio cisbajunte. Bom, e o que é possível alegar nessa defesa quanto ao bloqueio cisbajunte? Primeiro ponto, se o juiz não observou o procedimento da ação de execução, se o juiz determinou o bloqueio cisbajude, até mesmo antes da citação do executado, sem possibilitar a ele o pagamento voluntário e numa circunstâncias em que não há pedido de tutela provisória ou de arresto formulado pelo exequente, nessa possibilidade onde houve uma violação do procedimento, a primeira matéria de defesa que pode ser alegada pelo executado na impugnação ao bloqueio cisbajunte é justamente a infração ao devido processo legal, ofensa ao contraditório, ofensa aqui ao direito de defesa que o executado tem no processo, e isso vai, claro, causar inclusive uma nulidade absoluta. Uma segunda matéria de defesa que é possível, algum vício relacionado à citação do executado. Se o executado foi citado de forma a trazer alguma nulidade ao processo, é agora que o executado pode apresentar essa defesa caso haja um bloqueio do seu ativo financeiro. Na impugnação ao bloqueio cisbajude, provavelmente vai ser a primeira oportunidade que o executado vai manifestar no processo. E ele pode, além de alegar a preliminar de ofensa ao devido processo legal, ele pode alegar também algum vício relacionado à própria citação ou intimação no processo de execução. Citação, se a execução for por título extrajudicial, e intimação, se for execução por título judicial, se for cumprimento de sentença. Bom, uma outra questão aqui. Além dos vícios processuais e do vício relacionado à citação, o executado pode, diante do bloqueio cisbajude, alegar que aquele valor que foi bloqueado é um valor excessivo. E aí, então, ele vai pedir para que o bloqueio seja reduzido ao valor necessário para a garantia da dívida, por ter aqui mais de uma instituição financeira fazendo esse bloqueio, e o bloqueio agora tem excesso. Se tem excesso de bloqueio, o executado vai pedir na defesa impugnação ao bloqueio cisbajude, o executado vai pedir, claro, que seja reduzido o bloqueio. Bom, além disso, o executado pode também alegar que aquele valor que foi bloqueado, aquele valor é impenhorável. Aquele valor não pode ser convertido em penhora. E não pode ser convertido em penhora por quê? Primeiro, inciso 4 do artigo 833. O valor que foi bloqueado decorre do salário, dos proventos, das remunerações, dos honorários, daquela verba que é destinada à contraprestação da atividade profissional do executado. O salário, em regra, é impenhorável. Então, ele pode alegar que aquele valor que foi bloqueado é do salário e, portanto, é impenhorável. Claro, só alegar não é necessário. Você tem que ter a técnica de fazer a alegação adequadamente e demonstrar por meio de documentos o que está sendo alegado. Mas isso é uma outra história. É possível também alegar que aquele valor que foi bloqueado,
aquele valor decorre de uma quantia depositada como poupança, como reserva. E quantia depositada como poupança, como reserva, essa quantia até 40 salários mínimos é impenhorável. Então, é outra matéria de defesa que pode ser apresentada ao bloqueio cisbajude. Mas, professor, e se o executado for pessoa jurídica? Se o executado for pessoa jurídica, é possível alegar aqui que esse valor bloqueado impede o exercício da função social da empresa. E a violação ao exercício, à função social da empresa, isso gera a impenhorabilidade desse valor. Se esse valor permanecer bloqueado e depois convertido em penhora, isso pode inviabilizar a função social da empresa, isso pode fazer com que os colaboradores, os funcionários, né, dessa empresa não recebam seus salários, isso pode frustrar o pagamento de fornecedores que são necessários para aquela empresa, para que aquela empresa possa exercer a sua atividade, enfim, é possível aqui alegar também essa matéria de defesa quando especificamente o executado for pessoa jurídica. E veja, esse incidente que é instaurado, o da impugnação ao bloqueio cisbajude, ao apresentar a defesa específica, é possível ampla instrução probatória para demonstrar justamente os argumentos da defesa apresentada pelo executado. Mas isso, como fazer essa defesa de uma forma bem específica, isso é matéria para uma outra lição prática jurídica do dia, isso é matéria para uma outra oportunidade, ok? Ficamos por aqui, um excelente final de semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal!